Boa noite. Várias lives que eu fiz, ela trata esse tema sobre o tempo e eternidade. Algumas eu frisei mais a eternidade, outras eu frisei mais a questão do tempo. Nós somos muito tentados a sermos imediatistas, ou seja, eu quero tudo agora do meu jeito. Isso é um grande perigo, tanto para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento humano, porque não saber esperar o tempo de Deus é muitas vezes nós atropelarmos aquilo que Deus pensou para nós. Por exemplo, Van Balthasar, no livro Teologia da História, ele vai comentar o seguinte, que Adão e Eva, eles pecaram porque de certa forma eles quiseram antecipar aquilo que Deus tinha planejado para eles. Então eles quiseram antecipar aquilo que era plano de Deus, mas eles fizeram fora do tempo de Deus, e não fizeram da forma que Deus queria. Ou seja, Deus queria, Deus sempre quis que nós participássemos da sua divindade. Deus sempre quis nos elevar como filhos e nos elevar ao grau máximo, a participarmos da sua vida divina. Sempre foi plano de Deus isso, não foi um plano B. Isso era plano de Deus. Porém, o que acontece... Boa noite, Francisca. O que acontece é o seguinte: Adão e Eva, eles querem ser Deus sem Deus. Ou seja, eles antecipam, eles desobedecem. E por isso pecam. Eles não respeitam o tempo de Deus e não respeitam a vontade de Deus. E no mundo de hoje, muitas vezes nós fazemos isso. Nós não respeitamos o tempo de Deus e nem respeitamos a vontade de Deus. Muitas vezes nós dizemos que até estamos buscando a glória de Deus. Mas como é que eu estou buscando a glória de Deus se eu não estou buscando ouvir a sua vontade pela oração? Muitas vezes nós fazemos o seguinte: nós fazemos as nossas escolhas e nós queremos que Deus abençoe as nossas escolhas. E não é assim que funciona. Eu devo escutar, perguntar: Senhor, isso é da tua vontade? Isso é agora o teu tempo para que eu viva essa realidade? Se de fato for, Deus vai aos poucos, da forma dele, revelando se aquela é vontade dele. Pela palavra, através de uma pessoa, falando ao seu coração, através de uma pregação, através de uma música. Deus vai usar de diversas formas para te falar a vontade dele. É preciso estar atento, é preciso silenciar, é preciso estar muito atencioso às inspirações divinas. Divina, melhor dizendo, né? Então é preciso ter muito cuidado, porque muitas vezes nós perguntamos a vontade de Deus, mas nós não paramos para escutar essa vontade. Outras vezes nós perguntamos qual é a vontade de Deus, Deus nos fala e nós estamos desatentos para ouvir o que Deus quer. E outras vezes, isso é o pior, nós até ouvimos, até sabemos, mas nós não queremos a vontade de Deus, nós fazemos a nossa vontade muitas vezes e chamamos essa vontade de vontade de Deus e pedimos que Deus abençoe. Muitas vezes você quer namorar, você quer casar, você quer um emprego, você quer fazer uma viagem, você quer fazer um curso técnico, cursar uma universidade, mas será que é tempo de Deus? Será que é vontade de Deus mesmo isso, ou só é um anseio do seu coração? Santa Teresinha fala que Deus não nos inspira desejos
irrealizáveis. E ela falava isso porque ela tinha um grande desejo de ser santa. E ela falava que Deus não inspirava a ninguém desejos irrealizáveis. Então, se é Deus que inspirou, Ele vai dar os meios, a forma e a graça de cumprir aquilo que Ele inspirou. Mas não vamos querer manipular a vontade de Deus. Santo Afonso fala que nós rezamos não para que Deus mude a sua vontade, não para que a vontade de Deus seja a nossa, mas para que a nossa vontade se dobre à vontade de Deus. Ou seja, nós não rezamos para mudar a Deus, nós rezamos para que Deus nos transforme, mude o nosso coração. Se nós tivermos essa postura de maturidade humana, nós vamos crescer muito nas nossas decisões. Porque as nossas decisões, elas não são somente para hoje. Elas são guiadas pela sabedoria de Deus para nos conduzir para o céu. A sua faculdade, a sua universidade, seu emprego, o seu namoro, se não te conduz para o céu, de nada vale. De nada vale. Não é que vale pouca coisa, não vale nada. Porque quando nós buscamos conquistar coisas que são até boas, mas que não nos levam rumo ao céu, isso é um grande perigo. Isso é uma destruição para a nossa vida. Quantas pessoas fazem sonhos belíssimos, né? Ter uma família, ótimo. Construir um ambiente bom para descansar, ótimo. Terminar a faculdade, receber um diploma, se especializar, fazer mestrado, doutorado, tudo isso é muito válido. Mas se tudo isso não estiver embasado, fazer a vontade de Deus, caminhar para o céu, respeitar o tempo de Deus, então isso é vão, isso é vazio, isso é sem sentido. Nós precisamos pedir a Deus essa maturidade. É uma coisa que os santos perguntam: o que vale o tempo? Qual é o valor do tempo? Alguns santos falam: o tempo vale a nossa vida, porque com o tempo nós podemos ganhar ou perder a nossa vida. Outros dizem que o tempo é do valor de Deus, porque com o tempo nós ganhamos Deus para sempre ou perdemos Deus para sempre. Claro que é uma forma mística, poética de falar, né? A importância do tempo. Não é que seja exatamente isso, né? Mas para nós pensarmos, tudo que nós fazemos, por mais simples que seja, tem que ser sempre um olhar para o céu. Tipo, se eu dou uma esmola, não é pensando em ser aplaudido. Se eu prego, se eu faço uma live, se eu conquisto coisas, almas para Cristo, não é para aparecer, não é para brilhar e receber a glória dos homens. Isso é muito pouco, isso é muito medíocre. Muitas vezes nós ficamos infelizes porque nós buscamos o sucesso desse mundo. E o sucesso desse mundo, ele dura pouco. Hoje você está no auge, hoje as pessoas te aplaudem, te procuram, te elogiam, te reconhecem. Amanhã elas esquecem. Claro que existe, né, os verdadeiros amigos. Mas nesse mundo, a grande maioria das pessoas estão buscando seus próprios interesses. Então tenhamos cuidado, porque muitas vezes a nossa meta é as curtidas no Facebook, a quantidade de compartilhamento, a quantidade de aplausos e elogios, e não é isso que preenche o nosso coração. Não é isso que muda a nossa vida para melhor. Não é isso que nos santifica. Muitas vezes nós estamos paralíticos. Paralíticos porque o nosso olhar, ele contempla coisa que passa e contempla só aquilo que muitas vezes nos destrói. São João Paulo II falava, né? Tu te tornas aquilo que contemplas. Ou seja, se nós contemplamos a Cristo, se nós contemplamos a vontade de Deus, se nós contemplamos a Eucaristia, que é o próprio Jesus, se nós contemplamos a Virgem Maria, cada vez mais nós vamos dando passos para o céu.
passos de crescimento. Mas se nós só contemplamos as novelas, se nós só contemplamos o dinheiro, a cobiça, a imoralidade, a pornografia, a nossa medíocre vontade, nós só vamos perder. Nós não vamos ser transfigurados com Cristo. Nós vamos nos desfigurando e perdendo o sentido da nossa vida. E a gente vê tantas pessoas ricas que se matam. Por quê? Porque não encontraram o verdadeiro valor da sua vida. Elas encontraram dinheiro, fama, sucesso, glamour, pessoas ao redor, mas nada disso preenche, porque o nosso coração tem um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. E muitas vezes acontece isso mesmo. Nós estamos escravos do sucesso, escravos da nossa vontade, né? Do querer se exibir, do querer ser reconhecido. Que Deus hoje nos ensine esse caminho. O tempo, ele existe para nos jogar na eternidade com Deus. A verdadeira eternidade, sem dúvida, é o céu. Sem dúvida, é o próprio Deus. Não queiramos, de forma alguma, viver eternamente na condenação, eternamente longe de Deus. O céu é uma decisão. Como fala Santa Teresa de Ávila, a determinada determinação. Ou seja, se eu desejo, se eu me determino, eu devo agir como alguém que se determinou. Não adianta eu dizer assim, não, eu quero o céu. E eu faço todos os atos, todas as palavras contrárias de alguém que quer ir para o céu. Eu quero ir para o céu, mas não perdoo. Eu quero ir para o céu, mas eu não procuro ser humilde. Eu quero ir para o céu, mas eu não fujo da ocasião dos pecados. Eu quero ir para o céu, mas eu não faço sacrifício. Eu quero ir para o céu, mas eu nunca faço jejum. Eu quero ir para o céu, mas eu nunca leio a palavra. Esse querer, ele é fajuto. Esse querer não é sincero. Esse querer é um querer mascarado, infantil, que não tem solidez. Então que hoje Deus nos dê esta graça. A graça de, olhando para aquilo que não passa, que é Deus. Como fala Santa Teresa de Ávila, só Deus é e basta. Só Ele. Então que a gente possa ter esse zelo, né, de olhar para o nosso coração. Para onde é que ele está mirando? Lembra aqui da experiência de Santo Antônio, né? Um certo homem muito avarento morreu e Santo Antônio foi para o velório, e quando Santo Antônio teve a ciência de que o coração daquele homem estava no cofre, quando foram olhar de fato, o coração daquele homem estava no cofre. E Santo Antônio falou, aonde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. O coração daquele homem avarento estava no dinheiro dele. Aonde é que está o meu e o seu coração hoje? Está na comida? Está na fama? Está em alguma pessoa? Ou está de fato em Deus? Nós podemos amar as pessoas, mas nós só vamos amar de fato as pessoas quando Deus for o centro, porque nós vamos amar as pessoas em Deus. Quando nós amamos fora de Deus, é um amor desordenado, é um amor desequilibrado, é um amor que só destrói ao outro e destrói a nós mesmos. Então é preciso vigiar. Hoje, de fato, Deus é o centro da minha vida ou são as minhas meras vontades? A nossa vontade, ela é muito astuta. Às vezes nós chamamos, não, isso aqui é vontade de Deus, e nós sabemos que não é, mas vamos argumentando para convencer a nós mesmos e aos outros que é a vontade de Deus. Mas lá no fundo nós sabemos que aquilo não é vontade de Deus. Irmãos, a única coisa que vale a pena é a vontade de Deus. Ela é o nosso céu, ela é a nossa felicidade. Como falam os santos, vontade de Deus, meu paraíso. Como canta também a irmã Kelly Patrícia, cantando essas grandes poesias dos santos, né? Que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam acordar. É aquilo que fala Santo Agostinho. Os homens perdem um cavalo, e hoje ele diria, né? Uma moto, um carro,
e passam o dia procurando e a noite procurando, sem paz, inquietos, angustiados. Porém, os homens perdem a graça de Deus e dormem tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Ou seja, o carro, um cavalo, a moto, parece ser mais importante do que a graça de Deus, do que estar em estado de graça, do que estar com a alma brilhante. Parece que é normal eu pecar mortalmente e dormir como se nada tivesse acontecido. Vamos vigiar as proporções que nós estamos dando às coisas. Às vezes nós falamos que Deus é importante, que Deus é o essencial, mas nós vamos colocando tanta ninharia, tanta besteira acima de Deus. Que Deus nos conceda a graça de um profundo arrependimento e de uma vida nova. Até mais.